temos aqui essas subpastas dos outros módulos que já vimos nos vídeos anteriores. E para hoje nós vamos falar sobre processamento salarial, ok? Ou melhor, o cálculo de folha de pagamento. Para falarmos de cálculo de folha de pagamento, aqui informações importantes que vocês devem reter, ok? Independentemente da área, da localização que estejas, por exemplo, Europa, África ou América ou outro, ok? O SAP tem aqui algumas especificidades a nível do processamento salarial, ou seja, a nível de cálculo de folha de pagamento, ok? Como podem ver aqui, para a Europa, temos aqui uma pasta Europa, América, Ásia, África e Internacional, ok? Vocês vão perceber porque que o SAP tem essa distinção de pastas para cálculo de folha de pagamento por região, ok? Eu vou chamar de região. No exemplo que vamos aqui partilhar com vocês, vamos apresentar uma realidade do Brasil, ok? E onde o MOLGA é 37. MOLGA, a nível de SAP, para quem já tem lidado com isso, é o país, ok? Para cada país, ou seja, para cada MOLGA, ele tem uma identificação, ok? O Brasil é 37, que é o que vamos mostrar, e Portugal é 19, ok? E para Angola, na maioria dos casos, da realidade que eu já trabalhei, já prestei serviço, é também 19, mediante cópia do modelo de Portugal. Depois, em outra oportunidade, explico o porquê. Prontos. Aqui, vamos entrar. América, temos aqui os países, ok? Conforme eu já disse, para cada país, a nível de cálculo de folha de pagamento tem as suas especificidades, ok? Então, vamos aqui entrar Brasil, ok? E temos aqui as pastas ou subpastas dentro de cálculo de folha de pagamento do Brasil, ok? Vamos passar por algumas para mostrar aqui as nossas 5 transações essenciais para este vídeo. Primeiro, a primeira transação da qual vamos aqui elencar é a PA03, ok? Há países, ok? Conforme eu já disse, para cada país, a nível de cálculo de folha de pagamento tem as suas especificidades, ok? Então, vamos aqui entrar Brasil, ok? E temos aqui as pastas ou subpastas dentro de cálculo de folha de pagamento do Brasil, ok? Vamos passar por algumas para mostrar aqui as nossas 5 transações essenciais para este vídeo. Primeiro, a primeira transação da qual vamos aqui elencar é a PA03, ok? A PA03 é uma transação standard, ok? E é universal, ou seja, independentemente do país, ok? Nós temos acesso a PA03. Brasil, Angola, Estados Unidos, acesso via PA03, ok? Que é uma transação internacional, ou seja, transversal a todos os países. O que seria essa PA03? Essa transação PA03, ok? Como podem ver aqui, que tem o MOLGA 999, ok? Que é internacional, quando temos aqui 999, ou seja, que é transversal a todos os países ou a todos os locais. Então temos aqui o MPC00 underline M, que é o MOLGA, ok? 99 underline PA03 underline check, ok? E depois tem outras aqui que eu vou mostrar. Se já souberes da transação, podes vir diretamente, inserir a transação e terás o acesso à mesma, ok? Vou abrir mais uma janela aqui para não perder esta janela. Vou fazer aqui uma comparação e mostrar para vocês qual a diferença, ok? Então, já tenho aqui uma outra janela e eu vou
aqui informar a PA, podem ver a PA 003, ok? Aí seria a PA03 e esta é a nossa tela de registro de controle de folha. É isso que a PA03 faz, ok? A PA03 controla o processamento, a folha de processamento salarial, ok? Ah, mas o que seria isso, Walter? A PA03 serve ou é usada para abrir, fechar, acompanhar o status da folha, ok? Nela podemos fazer liberação, encerramento do cálculo de folha de pagamento, ok? Aqui, em outra oportunidade, ou em outro vídeo, ou nas nossas aulas, nós damos detalhes de como é criada a área de folha de processamento, mas para esta nossa sessão nós vamos identificar aqui a área de folha, ok? Dei um Enter, temos aqui a nossa área de folha, conforme eu disse, vou aqui apresentar exemplos do Brasil e possivelmente também poder apresentar aqui exemplos de Portugal. Pronto, temos aqui Brasil, ok? Se é uma área de folha, eu vou inicialmente aqui em exibir, nos óculos que é para exibir. Como podem ver, nós temos aqui, eu vou chamar de estados ou de passos, ok? Estado da folha de pagamento. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 estados, ok? Esses estados, conforme eu já disse anteriormente, servem para fazer o controle da folha de pagamento. E cada estado dele, ou cada estado que é apresentado, tem as suas especificidades no cálculo de pagamento. Eu vou falar de duas delas e vocês vão ver acontecer aqui nas execuções que vamos fazer, ok? Durante aqui as transações e vocês vão identificar aqui algumas situações. Esses status nós passamos por eles, ok? Período de processamento de folha, ok? Identifica o mês que está a ser processado, para o mês seguinte, significa que sempre que eu for fazer um processamento e depois de finalizar o processamento, ok? O SAP, de forma automática, ele identifica o mês seguinte e ele cria aqui o novo período, ok? Pronto. Aqui identifica o período mais antigo, que é o processamento mais antigo que foi feito, ok? E temos aqui também a identificação de quem é que processou ou quem fez a modificação aqui na folha de controle, ok? Temos tudo registrado, ok? E qual é o estado em que está, ok? Liberado para a folha de pagamento. Feito isso, vamos passar em cada um deles conforme formos fazendo a execução de outras transações, ok? Então, esta é a nossa primeira transação. Não se esqueçam, não vamos voltar nela mediante as execuções que vamos fazer, ok? E eu vou deixar ela aberta porque vamos ter que mostrar o porquê das ações que vão ser feitas. Eu vou dar aqui um voltar, ok? Temos aqui algumas opções que exibir, que eu fiz, visualizar. Temos aqui a modificação, quando precisamos modificar. Também podemos criar uma folha nova. E temos aqui também o eliminar, que é aqui estilo de um balde de lixo, ok? Temos aqui a opção de cancelar, ok? Mais uma vez eu vou entrar aqui em exibir, ok? Aqui temos algumas opções que são muito importantes, ok? Aqui a identificação do ente, aqui muito de nós chamamos de raio, ok? Conforme é apresentado aqui, o raio é quando porque aquele é importante aqui, conforme o nome já diz, quando temos um processamento e se tiver algum funcionário durante o processamento, o SAP identifica que tem algum dado em falta ou algum dado por corrigir durante o processamento, vai nos aparecer aqui no raio, ok? São pessoas incorretas durante
o processamento. E a gente o que é que faz? Entra no raio, identifica quem é a pessoa e depois temos aqui a opção de fazer as modificações. Ok? Temos aqui a lista de números pessoais, ok? Também pessoal, perdão, que nos mostra quantas pessoas estão a ser processadas naquele respectivo mês, ok? E temos aqui a outra opção de números de funcionários bloqueados, ok? Ou seja, nós conseguimos identificar aqui, mediante o processamento, colaboradores que estão com erro de algum dado mestre, ok? Colaboradores que estão a ser considerados naquele processamento, daquele mês em específico, e colaboradores que estão bloqueados por determinada razão na organização. Okay? Então, a nossa primeira transação é a PA03, okay? Que temos a opção de liberar processamento, temos a opção de verificar o resultado, temos a opção de fazer correções e temos a opção de fazer o encerramento, ok? Então essa é a nossa primeira transação e depois voltamos nela mediante os exercícios que vamos fazer, ok? Cá estamos nós para dar sequência aqui da nossa segunda transação das 5 essenciais do SAP HCM para este nosso caso específico sobre folha de pagamento, ok? Nós estamos a falar aqui, a dar exemplos aqui da folha de pagamento do MOBA 37, que é Brasil, ok? Já vimos a PA03, que é uma transação que serve para controle de folha, ok? Onde fazemos a gestão do mês que está em processamento, do mês que está em curso, enfim. A segunda transação é a PC00. Aqui, ou depois vou mostrar para vocês aqui pronto, aqui já temos a PC00 underscore aqui. Conforme eu já disse na transação anterior, sempre que identificamos M, que é Molga, que significa país, 99 é porque é transversal a qualquer país, ok? Quando identificamos uma numeração diferente de 99, é porque é específico daquele determinado país. Neste caso, é o Brasil. A nossa próxima transação é a PC00 underline M37 underline calc. Essa transação, conforme o nome aqui ilustra, é para execução de folha de pagamento. Mas antes dela, a minha sugestão é sempre irmos pela transação de simulação. Se repararem, temos aqui a mesma transação, só que a diferença é esta no final tem aqui, depois do calc, tem underscore aqui, o simul, que é de simulação, e temos aqui esta que é a de execução real. Antes de avançarmos com uma execução real, a minha sugestão, ou o que eu faço de prática, faço sempre uma simulação. Então vamos entrar para a simulação, ok? E esta é a nossa transação para fazermos a simulação do processamento. Temos aqui algumas informações que para vocês, alguns campos que são relevantes e nós vamos preenchê-los, vamos mostrar o porquê e vamos identificar um funcionário aqui no número pessoal, ok? E este funcionário que vamos fazer aqui de exemplo para executar aqui a simulação do seu processamento salarial. Na tua realidade, quando for fazendo para muita gente, não precisa identificar o número do pessoal. Se tiver um número reduzido, ou alguns funcionários em específico, ok? Você pode sempre abrir aqui nas opções e mencionar quais são os funcionários na qual você vai fazer a simulação ou o
os funcionários na qual você vai fazer a simulação ou o processamento salarial, ok? A simulação nos ajuda muito para identificar se existe algum dado mestre daquele funcionário que precisa ser corrigido. A transação de simulação é um espelho, né, da transação real, ok? Da execução real. Então ela é muito importante. Eu uso muito ela sempre que eu vou fazer algum processamento salarial, ok? Porque assim eu já consigo identificar se tem alguma situação para corrigir, que ele vai me apresentar os dados em falta de um determinado funcionário. Também pessoas aqui criam variantes para o efeito, ok? Lembrem-se na PA03 que eu disse que vamos voltar nela para mostrar. Se repararem, na PA03 nós identificamos a área de folha como BA, ok? Então é a mesma área de folha que nós vamos aqui representar para fazer essa simulação de processamento. O período atual é o que já consta na área de folha, lá na PA03, ok? Eu vou mostrar aqui a PA03, ok? Depois eu vou conforme eu disse, na PA03, aqui que eu estou a mostrar a PA03, porque senão não iria fechar ela para mostrar para vocês. Pronto, a área de folha é o que eu tenho ali para simular. Ele é por aqui do lado, né? Pronto, vamos lá. Acabei fechando. Vou pôr aqui assim, pronto. Aqui e volto aqui no programa de cálculo. Okay. Assim já tenho aqui as duas visões, ok? Do meu lado direito é a PA03, ok? Que é a nossa transação de controle, foi a primeira que vimos. Aqui é só para fazer uma relação. Temos aqui a área de folha, ok? O pagamento é a mesma que tem aqui para simularmos e para processarmos em real, ok? Temos aqui o período, ok? Eu entrei logo para a transação, para a identificação da área de folha, ele já me diz qual é o período. Essa informação de data aqui do período é mediante o que tem aqui na área de controle, ok? Pronto, por isso que eu não iria fechar esta transação. Vou minimizar e vamos aqui avançar, ok? Eu vou identificar aqui um funcionário na qual vamos fazer uma simulação. Já tenho aqui preparado um funcionário para fazer a simulação do processamento salarial dele, ok? Pronto. O período atual é o que está na área de controle. Se eu quiser simular um outro período, é só selecionar a opção outro período, informo qual é o outro período e faço a simulação. Vamos manter o período que está. Como é uma transação de simulação, então não tem problema aqui de mantermos como está, ok? Eu já pus o número do funcionário e vou fazer executar. Vamos lá ver que resultado vai nos apresentar. Como podem ver, os logs, ele está me dizer aqui número de pessoal rejeitado e apresenta o funcionário que eu selecionei como o número dele rejeitado. Rejeitou porque nós vamos aqui verificar qual é o erro. Pronto, temos aqui vamos chamar nesse esquema, porque podemos também entrar nele e ele diz o porquê da rejeição deste funcionário. Agrupamento de exclusão para o país, tal, não encontrado na tabela, ok? Lógico que na tua realidade poderá não te dar esse erro, poderá dar um outro tipo de erro, ou se não te der nenhum erro, claramente que vai te aparecer como número do pessoal correto, ok? Essa opção aqui, ele irá aparecer aqui nesta opção, ok? Isso era para mostrar para vocês o que eu disse inicialmente. Muitas das vezes o ideal é fazermos uma simulação para garantirmos que este funcionário ou estes funcionários estão com os dados
correto para avançarmos com o processo de simulação ou efetivar mesmo o processamento salarial, ok? Pronto, aqui vamos voltar, aqui era para representar um cenário em que temos uma mensagem de erro a ser corrigida, ok? Isso a nossa equipa, dependendo do teu local de trabalho, tem sempre a equipa de consultoria ou mesmo interna ou externa, dos técnicos que fazem essa avaliação. Nós vamos aqui voltar, ok? Fazer F3. Tá. E nós vamos agora fazer uma simulação em que vamos obter aqui um caso de simulação correta, ok? Pronto, nós fizemos aqui uma simulação mediante a folha, a data que temos na folha de controle, e por agora vamos aqui simular um outro período, ok? Eu vou escolher aqui um outro período para aquele mesmo funcionário, por exemplo, e eu vou simular aqui o mês, deixa eu ver, eu vou simular para ele aqui o mês de janeiro, sei lá, está aqui a fazer suponhamos 2010, ok? Sem problema nenhum. Como eu tenho de simulação, eu vou buscar o mesmo funcionário. Eu vou fazer executar, ok? Quando eu faço executar, se repararam a diferença, não tive esse mesmo funcionário para este período que eu estou a simular o processamento dele, está tudo ok para se avançar com o processamento dele, ok? Neste caso, o que é importante partilhar com vocês? Eu fiz a simulação, me deu sucesso e eu quero verificar, por exemplo, o que consta no recibo, o que constará no recibo deste funcionário, ok? A simulação também pode nos ajudar a verificar isso. Como é que eu faço? Eu vou aqui dar voltar novamente e eu vou mostrar para vocês as opções para que possamos ter aqui uma visibilidade do recibo, o comprovante de pagamento deste funcionário, ok? Pronto, está preenchido outro período, eu vou mostrar para vocês a página, ok? Temos aqui, reparem que para essa transação de teste temos aqui a opção de teste. Quando for a transação para processar em real, já não temos aqui a opção de teste marcada, ok? Pronto, como eu quero apresentar para vocês aqui o comprovante de pagamento deste funcionário para este mês que eu estou a simular, eu vou escolher aqui imprimir log, ok? Eu quero ver os logs e a nível de comprovante de remuneração está sem recibo, por isso é que não consigo mostrar. Eu vou escolher aqui uma variante, dependendo da tua empresa, vocês já devem ter aí uma variante. Eu vou escolher aqui esta, que é standard, ok? Não tem aqui alterações, né, customizadas, e vou executar novamente. Esse processo todo que eu estou aqui a fazer, preencher, fazer a simulação e apresentar para vocês o comprovante ou recibo de pagamento, é o mesmo processo que fazemos com a transação de processamento real. Se reparar, agora temos aqui a opção de formulário e logs, ok? Nós vamos aqui em formulário, ok? Aqui, importante mostrar para vocês, número de pessoal correto, ok? E número de pessoal rejeitado, não tem nenhum maisinho aqui. Então, temos aqui o Arnaldo Antunes, que foi feita a simulação dele com sucesso, ok? Pronto. E diz qual é o mês que estamos a simular para este funcionário. Então, venho aqui em formulário,
Eu quero verificar o formulário deste funcionário para o mês em que eu estou a simular, ok? Comprovante de pagamento, qual é o período, o nome da empresa, o endereço, temos aqui tudo, aqui o número dele, ok? O cargo, tem algumas informações, o salário base, ok? A conta bancária do funcionário, que aparece tudo no comprovante de pagamento, ok? Isso para todos os funcionários, estamos a simular um só. E depois, a nível, vou dizer, standard, e é padrão, acredito, em quase todas as empresas isso, ok? Temos aqui, a nível do recibo, a descrição, okay? Que são as rubricas salariais que constam nesse recibo. Temos aqui os proventos e temos os descontos, ok? A primeira rubrica, regra geral, temos aqui o salário inicial, são 30 mil reais, ok? Temos aqui arrendamento líquido. Essas rubricas são, algumas delas fazem correções de forma automática, ok? Mediante as regras que nós temos, o SAP faz algumas correções. Temos aqui o dado INSS remuneração e temos aqui um tributo também, ou seja, todas essas rubricas salariais são configuráveis, têm as regras e depois são definidas quais das rubricas estarão disponíveis ou não em recibo salarial ou no comprovante do funcionário, ok? Eu vou baixar mais esse comprovante, ok? E vamos ver aqui mais abaixo no comprovante temos, por exemplo, a data em que eu estou a fazer o processamento, como podem ver, 2026. O líquido acreditado em conta corrente, ok? Então vou mostrar lá em cima. Esse aqui é o campo de proventos, isso aqui é de desconto. E o total que ele vai receber em conta corrente são 2 mil reais, ok? Temos aqui informações relevantes, salário, a base, DR, INSS e FGTS, ok? Mediante, mais uma vez, mediante a realidade do país em questão, teremos aqui informações diferenciadas, ok? Se fosse Angola, seria o IRT, o INSS também, ok? Se tiver algum outro tipo de desconto de segurança a ser feito, também é apresentado aqui em recibo ou no nosso comprovante salarial, ok? Prontos. Esta é a nossa segunda transação, ok? Esta é a sua simulação. E para fazermos em real, vou também mostrar, é a mesma, é o mesmo exercício que vamos aqui a fazer, é a mesma transação, mas só que o processamento já é em real, não é em simulação, ok? Vou fazer voltar. Vou dizer que sim. Vou voltar mais uma vez e pronto. Esta aqui é a nossa transação para a simulação, como eu disse, a outra para fazer a execução em real é sem ser simulação, ok? É a mesma transação, a diferença é que uma é para simular, não efetiva o processamento da folha, e esta, eu vou abrir para mostrar para vocês, já faz a execução em real, ok? Pronto, se for para processar o funcionário, é o mesmo processo que fizemos para simular, ok? Não vou processar ele, aqui o importante é vocês saberem das transações que são usadas para fazendo aqui o cálculo de folha de pagamento. Conforme eu mostrei na transação anterior, temos aqui a opção de teste, ok? Marcada, para esta não temos, o que significa que a transação de execução real de cálculo de folha, nós podemos usá-la também para simular, ok? Eu só simular aqui a opção de teste. Sem ela, eu estou a fazer a execução real, ok? Estamos. Essas são as nossas segundas transações para a nossa série de 5 transações de payroll ou processamento salarial ou ainda folha de pagamento. Prontos? Avançamos.